Então, nessa ação penal 503.6528.23, depoimento do senhor Mário Renato Castanheira Fanton. Senhor Fanton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? O senhor está me ouvindo, senhor Fanton? Acho que não, excelência. Tá. Boa tarde, senhor Fanton, o senhor me ouve? Ouço, boa tarde, doutor. Senhor Fanton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto, me comprometo. Eu vou lhe advertir por força de lei que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu passo então a palavra à defesa de Rogério Araújo, que rolou a testemunha. Tem que ser no microfone porque é gravado. Pode sentar aqui, ó, mas fácil. Boa tarde, excelência. Boa tarde, senhor Fanton. Boa tarde. Senhor Fanton, o senhor, antes de vir para Curitiba, onde o senhor estava lotado? Antes de eu vir para Curitiba, Isso. eu sou lotado na Delegacia de Polícia Federal de Bauru. De Bauru. E o senhor veio para Curitiba com que propósito? Eu fui para Curitiba com o propósito de fazer uma investigação de polícia fazendária e por tempo indeterminado, certo de 60 dias prorrogáveis por outros períodos. Tá certo. E o senhor chegando aqui, que designação que o senhor recebeu? O senhor foi fazer essa investigação fazendária e mais alguma outra designação o senhor recebeu? Sim. E qual foi? Eu recebi a instrução dessa investigação de polícia fazendária e depois de 15 ou 20 dias eu recebi a designação para fazer alguns trabalhos investigativos de contra-inteligência policial. O senhor se recorda quais eram esses trabalhos? Me recordo. Se o doutor Sérgio Moro me autorizar a falar sobre esses trabalhos, porque estão sob segredo, eu posso discorrer sobre eles. Olha, se for sobre investigação em andamento, não poderia, mas é sobre a questão da escuta lá, ambiental, é isso? Não, a questão da escuta foi uma questão incidental, prejudicial do mérito da investigação de contra-inteligência que eu estava fazendo. Aí depende, né? Se existe uma investigação em andamento sobre esses assuntos. Vamos vendo as perguntas e eu analiso até que ponto podem ir ou não podem ser respondidas. Perfeito. Tá? Então faça as perguntas, doutor, e daí nós... Perfeito. Vamos lá. Quais eram os objetos dessas investigações? Quantas investigações eram essas? Quantos autos e quais os objetos de cada uma? Eu recebi, em primeiro lugar, uma investigação que ainda não tinha sido formalizada, tinha havido algumas medidas preliminares colhidas pelo delegado Sérgio, chefe da delegacia de Paranaguá, aí no Paraná, na qual ele ouviu a pessoa do delegado Igor, a do delegado Moscardi, delegada Érica e delegado Márcio. E o expediente, além dessas 4 oitivas, tinha também 3 informações do delegado Igor, da lavra do delegado Igor. Falando sobre a questão de dossiê que estava sendo formalizado por meio de alguns servidores públicos em conluio com a defesa na tentativa de prejudicar a Operação Lava Jato. Dentre essa questão do dossiê, que é uma questão muito genérica, tinha algumas ações específicas envolvendo a captura de dados
dos delegados que eu mencionei no Facebook por manifestações políticas que eles tinham feito. Também a tentativa desse grupo em cooptar o agente Bolacha, que era o agente responsável pela carceragem da Polícia Federal aí em Curitiba, na tentativa de que ele pudesse mudar o depoimento dele prestado na Sindicância 4/2014, que apurou a interceptação ambiental encontrada dentro da sala do Alberto Youssef, cuja conclusão foi de que essa interceptação ambiental não teria ocorrido. E também a terceira informação seria de servidores que teriam acessado o sistema eletrônico Siscart da Polícia Federal e teriam visto ou copiado, editado algumas peças referentes à Operação Lava Jato, as quais foram pré-selecionadas pelo delegado Igor, quais eram as peças relevantes, e ele me fez uma lista, um diagrama, uma lista com quais seriam essas peças. E tudo isso resultou num único procedimento, todas essas informações, ou foram em procedimentos separados, distintos? Foi o seguinte: a questão das duas informações envolvendo os dados do Facebook e essa tentativa de cooptação do agente Bolacha, eu formalizei no inquérito 737/2015. E a questão de acesso às peças do sistema eletrônico de manuseio de procedimentos investigativos em curso, eu formalizei num registro especial, que é um procedimento preliminar de investigação, porque eu entendia que para que houvesse crime, o delegado, o superintendente e também o corregedor teriam que dizer se os servidores que acessaram as peças estavam proibidos ou não de acessar aquelas peças. Então eu fui tratando ela como um procedimento preliminar de investigação, e quando eu saí da minha missão daí do Paraná, eu peguei e juntei no EPROC como apenso, salvo engano, do inquérito 737. Tá. E teve mais um inquérito também de contra-inteligência que me foi redistribuído, na qual eu não tive a oportunidade de me manifestar com conteúdo material de investigação, mas eu sugeri encaminhamento para a Corregedoria Regional para que adotasse algumas providências, porque eu entendia que havia alguns vícios naquele inquérito, que é o 768/2014. Ok. Vamos lá. Doutor, a respeito da sindicância que o senhor falou, é a sindicância 4/2014? Sim. Ela se referia, como o senhor mencionou, à questão da instalação, da possível instalação de uma escuta na cela do investigado Alberto Youssef. Chamou a atenção do senhor o fato dessa apuração ter sido feita nos autos de uma sindicância e não no inquérito policial? Sim. Alguns detalhes me chamaram a atenção durante o meu período de missão aí. Um dos detalhes foi essa questão de o procedimento ter sido formalizado por uma sindicância, porque, no meu entender, o fato de haver ou não uma interceptação ambiental dentro de um ambiente, seja uma cela, seja uma sala, seja qualquer ambiente, eu entendo que existe a tipificação do artigo 10 da lei de interceptação, que é a lei 9626, salvo engano. Então, no meu ponto de vista, numa apuração mais técnica, eu entendo que, havendo a ocorrência de um crime, deve-se instaurar um inquérito policial e não uma sindicância que tem um caráter restrito para apurar eventual falha disciplinar, evento interno da corporação. Perfeito. E com relação a esse inquérito que o senhor mencionou, o inquérito 737 de 2015, o senhor mencionou que foi o senhor que determinou a instauração. Esse inquérito teve uma tramitação regular, e quando eu digo regular, é livre de interferências, de tentativas de ingerência, ou não? Não teve
desse ponto de vista regular que o senhor está colocando, eu não vi um trâmite irregular dele. Eu vi que havia interferência do delegado Igor, da sua esposa, que é chefe do núcleo de inteligência, no conteúdo da investigação. O delegado Maurício Moscardi também, que era meu amigo de longa data e que teria feito o meu recrutamento para trabalhar em Curitiba, também deu palpite dentro da minha investigação. E isso daí gerou até um clima assim de instabilidade entre nós, porque eu não tinha liberdade de fazer aquilo que eu entendia certo e necessário dentro do inquérito. Eu estava sendo praticamente supervisionado e recebendo palpites e críticas a todo momento do que deveria ser feito, do que não deveria ser feito, e isso daí gerou até conversas entre nós, posicionamentos da minha parte de que eu gostaria de ter restrição da minha investigação porque eles estavam atrapalhando, e isso daí acabou culminando com um reconhecimento fotográfico que foi feito dentro da investigação por uma das testemunhas da Operação Lava Jato, a Nelma Kodama, na qual eu recebi interferência direta do delegado Igor, da delegada Daniele, do escrivão da delegada Daniele, que é o escrivão Arielson, e do delegado Moscardi, para que eu retirasse dos autos o reconhecimento fotográfico feito pela presa Nelma Kodama. O senhor pode explicar um pouco melhor esse reconhecimento fotográfico? Em que Só um minutinho, uma interrupção aqui. Thaís Regina Rosa Muslin, quem é que está aqui? A senhora é advogada? Apoia a defesa do Odebrecht, mas em que sentido? Ela não é advogada. É porque eu vi informação. Não, mas ela é jornalista? Trabalho na Odebrecht. E trabalha do quê? Trabalho na área administrativa como consultor. Não na assessoria de imprensa. Vamos seguir aqui. Pode retomar aqui a pergunta? Claro, excelência. O senhor pode explicar um pouco melhor essa questão esse episódio do reconhecimento, em que ele consistiu e por que da importância dele, por que isso incomodou tanto o senhor? Essa questão do reconhecimento fotográfico, ela foi antecedida, na verdade, de 2 outros depoimentos da presa Nelma Kodama. Porque quando eu recebi esse expediente para instaurar o inquérito policial 737-2015, na qual estava instruído com 4 depoimentos daqueles delegados que eu já citei, e com mais 3 informações da lavra do DPF Igor, as informações da lavra do DPF Igor e também os termos de depoimento dos delegados, eles não citavam a autoria das informações, a fonte de informação deles era desconhecida. Eram sempre fontes de informação genéricas, do tipo fontes humanas, advogados, jornalistas, e até numa delas, nessa daí envolvendo a cooptação do agente Bolacha para modificar o depoimento dele, nessa daí eu verifiquei que também constava lá que os procuradores da República atuantes no caso teriam prestado essa informação para o delegado Igor, para que ele pudesse redigir e iniciar uma investigação. E quando eu recebi isso, eu vi que não havia suporte necessário para eu iniciar uma investigação, para formalizar uma investigação. Foi quando o delegado Márcio disse para mim que a presa Nelma Kodama teria comentado com ele que o advogado dela teria sugerido que, em momento oportuno, seria apresentado um dossiê que estava sendo formalizado por meio de contatos com servidores do Departamento de Polícia Federal no Paraná, para que viessem a prejudicar o andamento da Operação Lava Jato. Então, quando eu fiquei sabendo dessa informação, imediatamente eu ouvi a presa Nelma e ela me ratificou a informação, e isso daí gerou 3 depoimentos, na verdade. O primeiro, na qual me possibilitou instaurar o inquérito policial. O segundo, na qual eu complementei alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento daquilo que ela já tinha me informado.
E nesse segundo ela chegou ao ponto de dizer que teria capacidade de fazer um reconhecimento fotográfico dos servidores que teriam mantido contato com ela, melhor dizendo, com o advogado dela numa audiência que teria sido realizada numa sindicância presidida pelo delegado Moscardi, na qual o delegado estava presente e também haveriam outros servidores do departamento, e que teriam tratado desse assunto do dossiê. Então, quando ela me disse que ela poderia reconhecer esses servidores, imediatamente eu pedi para que a delegada Daniele designasse um servidor para fazer uma lista. A delegada Daniele, acho que foi o delegado Igor, eu pedi para que eles fizessem uma lista com fotografias de servidores da Polícia Federal. E quem fez essa lista para mim foi o agente Dalmei, que estava trabalhando no núcleo de inteligência, e eu frequentava o núcleo de inteligência na condução desse inquérito 737, por uma questão de maior reserva e também por uma questão de orientação da delegada Daniele. E quando eu recebi esse conjunto de papéis com fotografias dos servidores da Polícia Federal aí no Paraná, eu procedi a essa formalização com um termo de reinquirição da testemunha Nelma e um auto de reconhecimento fotográfico. E quando ela fez o reconhecimento de alguns servidores da Polícia Federal, que em tese teriam mantido contato com o advogado dela, ela também teria reconhecido, como o reconhecimento foi na sala do delegado Igor, ele abriu outras oportunidades de fotografias dentro do computador dele de servidores. E ela reconheceu um servidor que estava ali demonstrado numa fotografia, na qual eu fiz uma impressão à parte, e depois eu fiquei sabendo que esse servidor era do núcleo de inteligência policial. O fato é que a delegada Daniele, quando soube que aquela pessoa teria sido reconhecida, gerou insatisfação nela, porque ela saiu em defesa do servidor, dizendo que ele estaria ausente, que ele teria estado fora do estado, que estava em missão policial, que era uma pessoa reservada, coisa do tipo. E eu não deveria ter comentado no dia seguinte, como fiz com o agente Dalmei, que aquela pessoa teria sido reconhecida, porque o agente Dalmei já teria mencionado para mim que ele tinha restrições com relação à confiança de alguns servidores dentro do núcleo de inteligência. E essa pessoa, por coincidência, que foi reconhecida, era essa pessoa que ele tinha desconfiança. E o fato de eu ter comentado com ele que ele tinha sido reconhecido pela presa Nelma gerou uma situação de instabilidade com a delegada Daniele, porque eu não deveria ter comentado isso com ela, embora o delegado Igor tivesse me autorizado a falar isso com o Dalmei. E depois eu comecei a perceber que o delegado Igor me pediu isso daí expressamente para que eu não colocasse esse reconhecimento fotográfico no EPROC, da Justiça Federal do Paraná. E eu disse não para ele, que aquilo lá já havia sido formalizado, e o meu método de trabalhar é que, quando eu formalizo uma prova, eu não retiro ela dos autos. Eu posso fazer uma contraprova, mas retirar e destruir a prova eu não faço. O fato é que esse clima ficou perdurando por mais alguns dias, na qual eu recebi o pedido expresso do escrivão Arielson, uma oportunidade que eu pedi para ele inserir o reconhecimento no EPROC, que ele veio me tentar sugerir que não era conveniente, que eu estaria prejudicando um servidor do núcleo de inteligência, e eu rechacei imediatamente essa sugestão dele. E depois o delegado Moscardi me fez esse pedido, isso daí ele fez na troca de mensagens do sistema Telegram por telefone, e ele acabou dizendo, era uma conversa extensa, acho que eu imprimi, eram umas 5 laudas, ou 6, mais até, na qual ele disse que eu deveria não juntar aquele reconhecimento fotográfico, que a Nelma estaria mentindo, que ele iria confrontar a Nelma, que ele ia anular a prova, depois com os esclarecimentos que ele fosse prestar, e ele me disse que o delegado Igor é quem tinha pedido para ele.
E eu fui muito taxativo com ele, dizendo que eu não iria retirar aquela prova dos autos. Que se realmente fosse mentira, eu iria fazer uma contraprova e responsabilizar a Nelma se fosse o caso, mas que eu não iria retirar. E a minha situação aí dentro do Paraná começou a mudar com esse fato. O clima começou a mudar. De amistosidade começou a haver um certo desconforto. Eu comecei a sentir um clima de desconforto no ar, por causa desse tipo de pedido que eu sofri e que eu neguei. E que culminou depois com algumas propostas que fizemos ao Superintendente Regional do Paraná, de que o delegado Igor e a delegada Daniele não tivessem ciência dessas investigações de contra-inteligência que eu estava fazendo, porque eu via que as ingerências eram prejudiciais, haviam notícias de vazamentos de informação dentro do núcleo de inteligência, na qual é chefiado pela delegada Daniele, e foi feita a sugestão ao superintendente regional de que as conduções das minhas investigações fossem tratadas somente com ele e com seu substituto. Ele disse que iria fazer uma reunião com o Igor e com a Daniele, e no final do dia, o fato é que ele entendeu que o delegado Igor e a Daniele não poderiam ficar afastados da ciência da investigação e que eu, o agente Heraldo de Rondônia, deveríamos voltar para as nossas lotações, e o Dalmei teria sido desligado imediatamente do núcleo de inteligência por quebra de confiança. Perfeito. O agente Dalmei, ele chegou a contar para o senhor que ele foi responsável pela instalação dessa escuta na cela do acusado Alberto Youssef? Sim. O que aconteceu foi que, na minha última semana de missão no estado do Paraná, quando o agente Heraldo, que também teria sido convocado para ajudar nesses trabalhos do inquérito 737, tinha chegado, e nós conversamos, nós três reunidos, e vimos que o trabalho ele estaria fadado ao fracasso se tivesse com as falhas que estavam ocorrendo, e que deveriam ser tomadas algumas medidas para sanear essas falhas e para que a gente tivesse segurança para investigar as pessoas que tinham sido apontadas pelo delegado Igor e que pudéssemos ter um resultado proveitoso. E o agente Heraldo, que é próximo do delegado Rosalvo, foi ter essa reunião com ele, sugerindo o afastamento do delegado Igor e da delegada Daniele da ciência da investigação, na qual ele acabou dizendo que nós estaríamos afastados da investigação. E nesse mesmo dia, era o meu último dia de missão, o delegado Igor, que tinha dito que a minha missão ia se prorrogar indefinidamente, acabou dizendo que eu teria que retornar, que não daria para ficar. Isso daí foi numa quinta-feira e na sexta era feriado. Daí, como não tinha tempo suficiente para que comprasse passagem aérea para nós retornarmos para as nossas lotações, nós ficamos durante o final de semana aí na cidade de Curitiba. E nesse final de semana que ficamos, eu, o agente Dalmei e o agente Heraldo nos reunimos algumas vezes para conversar, para passar o final de semana para que a gente pudesse retornar na segunda-feira. E a gente não conseguia entender, porque as nossas sugestões para o superintendente Rosalvo não era de ter autonomia para investigar e fazer aquilo que nós entendíamos pertinente de acordo com a nossa própria vontade. Nós sugerimos submissão às orientações dele como administrador. E a gente não conseguiu entender como que, do ponto de vista dele, teria nos afastado, porque a gente estava querendo resguardar a investigação, o sucesso da investigação, e aquilo ali beneficiaria a Operação Lava Jato, porque estávamos fazendo uma operação de contra-inteligência para tentar identificar quem eram os servidores, os advogados de defesa, terceiros, que estavam tentando prejudicar a Lava Jato, formando um dossiê ilegal. E, então, a gente, nas reuniões que tivemos, reuniões informais, às vezes tomando alguma coisa ou comendo, até no meu hotel, que foi
Isso daí foi noticiado. Numa delas, o agente Dalmei ele acabou confessando que ele entendia qual era a razão do superintendente Rosalvo ter pedido para que nós nos afastássemos da investigação, porque estávamos zelando por uma eficiência nela e talvez fosse o desejo dos administradores que fizéssemos uma investigação somente para atingir um fim que era de tentar causar algum sabor para aqueles que se insurgiam contra a Operação Lava Jato, e não apurar o que realmente estava acontecendo, porque eles tinham medo, talvez, de ser atingidos com as contramedidas que estávamos fazendo nessa investigação. E daí o agente Dalmei disse que o temor dele era porque a investigação, a sindicância 4/2014 da interceptação ambiental na cela do Alberto Youssef, ela teria sido forjada, ela era falsa, porque ele próprio teria implantado o equipamento de interceptação dentro da cela. Então aquilo que tinha sido apurado não era verdadeiro. E quem tinha sido o autor desse requerimento de interceptação na cela de Alberto Youssef seria o próprio superintendente Rosalvo, o delegado Igor e o delegado Márcio Anselmo, que é o presidente das investigações principais da Operação Lava Jato. Então eles não tinham interesse de que uma investigação séria e que apurasse a verdade fosse feita. Por isso deveríamos ser afastados. Quando ele me trouxe essa informação, eu tomei algumas medidas de comunicar imediatamente a minha chefia em Brasília e comunicar ao Ministério Público Federal, que era na pessoa do Procurador da República, Januário Paludo, que estava trabalhando comigo nesse inquérito 737. E a minha comunicação com o Procurador da República foi via WhatsApp, e com o meu chefe, com a chefia em Brasília, foi por uma mensagem de texto que eu não tive retorno. Daí eu saí em busca de um outro diretor em Brasília, que é o diretor de inteligência policial, para comunicar os fatos. E recebi orientação